Graça e paz, meus queridos irmãos, saúdo a todos. Estamos nesse momento para entrar no estudo sobre escatologia. Estudo esse que nós estamos realizando nas quartas-feiras na Igreja Presbiteriana do Alecrim. Hoje nós vamos dar continuidade a este assunto sobre escatologia, falando de um dos aspectos que ela nos apresenta na Escritura Sagrada, essa doutrina sobre o já e ainda não. E eu me baseio hoje na passagem do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 6 a 7, quando ele diz: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículos 6 a 7. Portanto, vamos agora abordar este assunto, conforme o texto nos apresenta, de algo que já está presente, mas que ainda está por vir. A escatologia é a parte da teologia que trata das últimas coisas, dos acontecimentos que acontecerão e que ainda vão se realizar. Muitos têm discutido se a escatologia deveria somente tratar das coisas futuras, visto que o termo se refere a isso, às últimas coisas. Contudo, quando lemos essa expressão usada pelos autores do Novo Testamento, essa palavra refere-se não somente às coisas futuras, mas também para essa era presente, que eles chamam de últimos dias ou a última hora. Nós encontramos isso na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e Atos, capítulo 2, versículos 17 a 18. Em todas essas três passagens, a expressão últimos dias refere-se não apenas aos aspectos do futuro, mas dos dias presentes. Esse tem sido um grande problema para muitos crentes, que geralmente, diante das adversidades, eles consideram, por serem filhos de Deus e que são salvos em Cristo Jesus, e porque são adotados por eles, por Deus, estão completamente protegidos e livrados de todos os males que existem neste mundo, porque agora, estando em Cristo Jesus, salvos, remidos, lavados, purificados, adotados como filhos de Deus e colocados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus, conforme Paulo diz em Efésios 2, versículo 6. E ele diz: por que, se nós estamos em todas essas condições, ainda sofremos nesse mundo? Ou por que não vemos essas coisas que Deus prometeu e ainda não aconteceu? É preciso lembrar que nessa presente era, os que creem em Cristo Jesus, de fato, são filhos de Deus, estão lavados e purificados seus pecados, são considerados santos e, além de tudo, estão guardados por Deus e que eles possuem também a vida eterna. E, ainda mais, estão assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus nos lugares celestiais, conforme Paulo diz, como resultado da graça salvadora em Cristo Jesus, que começa aqui e agora e se consumará na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai revelar essa grande salvação que nos foi dada. O que nós chamamos de escatologia realizada diz respeito a tudo que Deus prometeu em Cristo Jesus no Antigo Testamento. E tudo que ele prometeu no Antigo Testamento, ele já o fez por meio da vinda de Cristo ao mundo, quando ele encarnou, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e agora está assentado à direita de Deus Pai. E além do mais, ele enviou o seu Espírito, conforme havia prometido no Antigo Testamento, e fez dos dois, judeus e gentios, agora um só povo, que é chamado de igreja, corpo de Cristo. E que ainda diz na passagem, em Cristo Jesus nós estamos agora assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Falando que fomos colocados no âmbito da esfera da glória de Cristo que está à direita de Deus. Pois ele estando lá, Cristo estando lá,
nós estamos também com ele, porque ele é o nosso representante legal. Portanto, em Cristo Jesus, hoje, desfrutamos de todas aquelas promessas que estavam atreladas a Cristo na sua primeira vinda. Por isso, nós podemos dizer que em Cristo, por ele ser o nosso Salvador divino, humano, desfrutamos agora nesse chamado de últimos dias de perdão, adoção, filiação, vida eterna. Todas essas coisas já desfrutamos por ele ser o mediador e nosso representante. Cristo está assentado ao lado de Deus Pai, e por ele ser o representante de todos nós, por causa dele nós também estamos assentados na região celestial em Cristo Jesus. Por ele ser o nosso representante, por ele ser o nosso mediador. Isso significa que antes nós não estávamos assim, éramos filhos da ira, era inimigos de Deus, estávamos debaixo da sua ira e seguindo o curso desse mundo, seguindo as potestades dos ares, que é Satanás. Agora não, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui, então, nós entendemos que se chama escatologia realizada, algo que já se realizou em Cristo Jesus e que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus nesse período chamado de últimos dias, todas estas coisas: perdão, vida eterna, comunhão com Deus, filiação, fazermos parte do seu corpo, que é a igreja, sermos reconciliados. Tudo isso faz parte daquelas promessas feitas no Antigo Testamento em Cristo Jesus, que já se realizaram e da qual pela fé nós agora desfrutamos. Mas aí vem a pergunta: e agora que nós já estamos lá, na presença de Deus, estamos ou não estamos? Pois a Bíblia está dizendo nesse texto que nós já estamos assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como eu disse anteriormente, nós, por estarmos em Cristo e ele ser o nosso representante, nós estamos lá, mas ainda estaremos com ele quando ele vier para julgar os vivos e os mortos. Quando ele dirá para os seus escolhidos: vinde, benditos meu Pai, possuí, pois, a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, conforme Mateus capítulo 25, versículo 37. Aqui está o problema para muitos crentes, é que eles acham que eles já estão vivendo essa realidade do reino futuro. Mas o texto nos ensina que ainda não. Já estamos salvos? Sim, em Cristo Jesus. Não entraremos em condenação quando morrermos, conforme o Senhor Jesus diz em João 5,24. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não estamos mais separados de Deus por causa dos nossos pecados, visto que já fomos reconciliados por ele em Cristo Jesus, mediante a sua morte e ressurreição, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz: ele já nos reconciliou com ele em Cristo Jesus. Já somos uma nova criação de Deus, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E além do mais, todas essas coisas que estão relacionadas e apresentadas na Escritura para aqueles que creem, essas coisas ainda estão encobertas ao mundo e para nós também, porque todas essas coisas ainda não as vemos de forma patente, visível nesse mundo. Ela será revelada, quem somos de fato, para o mundo e para nós mesmos quando Jesus vier, e aí sim ele colocará o seu povo no novo céu, nova terra, conforme Apocalipse 21, versículo 3. O que de fato temos é que a escatologia demonstra esse outro aspecto das coisas que agora em Cristo Jesus já nos foi prometido e selado pela sua obra vicária na cruz. Portanto, dizer em Cristo Jesus já nos foi prometido e selado, significa que temos dois aspectos: o presente, que se refere a todas as coisas que foram prometidas em Cristo Jesus no Antigo Testamento e que foram cumpridas, e por crermos nele, já podemos desfrutar das coisas da era vindoura. Contudo, essa salvação ainda não se consumou, isto é, ainda não estamos, isso é uma prova que nós podemos dizer, é que ainda não estamos livres da presença do pecado em face, mesmo sermos salvos e termos a vida eterna.
Ainda não estamos isentos dos sofrimentos nesse mundo, mesmo sendo filhos de Deus, recebidos e adotados por Ele. Ainda não podemos desfrutar de maneira plena o gozo da salvação que nos é dado em Cristo Jesus. Isso ainda vai acontecer de forma plena na segunda vinda de Jesus. E aí nós devemos também lembrar que todas essas coisas que nós temos e que recebemos e que vamos receber foi fruto desse amor de Deus para conosco, pecadores, que enviou seu Filho Jesus para, conforme promessa, para nos redimir e resgatar para Ele. Aqui está a importância de entender a escatologia, pois este estudo se refere à salvação em Cristo Jesus, que começou e se concluirá na sua segunda vinda. Meus irmãos, quais as implicações disso sobre nós, dessa verdade que existe um já e ainda não? Primeira coisa que nós devemos entender é a certeza de que Cristo é o nosso perfeito mediador, é o perfeito representante dos pecadores eleitos, e é somente por causa dele que podemos desfrutar agora das bênçãos eternas e em sua plenitude na sua segunda vinda. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender e crer, que temos um representante perfeito, um mediador perfeito, e que tudo que é dele agora também faz parte do seu povo, pois ele é a promessa que Deus cumpriu no Antigo Testamento para a salvação dos que creem. Em segundo lugar, a salvação que ele nos dá não nos isenta de sofrer as coisas dessa vida, como calamidades e outras coisas. Contudo, isso jamais vai tirar aquilo que nos é dado em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala que nem a morte, nem coisa alguma poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E terceiro lugar, por fim, lembremos que vivemos esse paradoxo, se assim podemos falar, que é, mas ainda não é. Porque nossa salvação não é para esse mundo presente, isso é, as coisas visíveis que ainda não podemos ver, estão sendo preparadas para o futuro. Por isso que uma das virtudes mais admiráveis que Deus dá aos crentes nesse mundo é a paciência e a esperança. Termino, meus irmãos, esse estudo com as palavras do hino, que tem aquela frase: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou as palavras também do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque estamos estudando este assunto importante das Escrituras Sagradas, que fala sobre os últimos dias, o cumprimento de todas as coisas conforme o Senhor prometeu na tua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque agora em Cristo Jesus, por ele cumprir todas as promessas que foram feitas no passado, podemos desfrutar pela fé nele todas as bênçãos que ele conquistou pelo seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. E agradecemos também porque isso também nos fará mostrar que as coisas que nós temos hoje, que não são patentes aos olhos, serão vistas na segunda vinda de Jesus, da qual ele revelará tudo aquilo que ele nos deu aqui nesse mundo pela fé nele. Obrigado, Senhor, porque apesar dos sofrimentos do tempo presente, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.